Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Hoje, quinta-feira, dia 5 de março, reunidos em torno do pão da palavra. O Evangelho de hoje está em Lucas, no capítulo 16, versículo 19 a 31. Lucas 16, 19 a 31. Peçamos ao Espírito Santo que Ele venha ao nosso socorro, e que Ele possa dar a graça de termos a palavra em nosso coração. Que a palavra possa penetrar em nosso coração, nos ensinar a verdade e nos levar à nossa conversão. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava festas esplêndidas todos os dias. Junto à sua porta ficava sentado no chão um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, querendo matar a fome com o que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No Hades, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem pena de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que durante a vida recebeste teus bens, assim como Lázaro recebeu os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele os avise, para que não venham também eles para este lugar de tormentos. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até eles, certamente se arrependerão. Abraão, porém, lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, não os deixarão convencer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lembramos aqui do Magnífica, não é? A Virgem Maria, quando a Santíssima Virgem, lá no Magnífica, diz que o Senhor despediu os ricos de mãos vazias, não é? Diz assim a Virgem Maria, lá no Magnífica. Depois, poderosos seus tronos, exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu os ricos sem nada. Essa parábola é uma história, uma parábola, que aponta que tem um sentido escatológico, ou seja, aponta para o fim. Aponta para o fim, para nosso encontro com Deus, para o julgamento final. Esse é o sentido dessa parábola. 2 personagens aqui, meu irmão e minha irmã, percebemos: o rico e o pobre. O rico não tem nome, o pobre tem nome, é Lázaro. Qual é o pecado do rico? É interessante, na parábola o rico não matou ninguém, não roubou, ele não cometeu adultério, ele não mentiu. O rico é apenas um rico que vive a sua vida no mundão. Faz festa, passeia, aproveita a vida com a família, curte. Vamos dizer assim, se fosse no dia de hoje, anda de carrão, passeando, indo para passeios. O rico não tem nome, porque ele vive para si. Ele satisfaz as suas vontades, vive os seus projetos, os seus sonhos, realiza os seus sonhos. É isso que ele faz. Ele não tem na ponta nenhum pecado grave dele aqui, nem prostituição diz que ele tem, que ele cometeu aqui. Apenas diz que ele é rico e dá festas, e passeia e vive a vida. Aproveita a vida, como diz o povo de hoje, né? Vamos aproveitar a vida. Vamos fazer o que nós quisermos, nós somos livres. Isso é a vida do rico, só isso. O Lázaro é o pobre.
que está lá sentado na porta do rico, sentado na vida, no chão da vida. Ele está sentado no chão da vida. Não tem nada, despojado de tudo. Tem feridas, as chagas. O pobre tem a chaga de Cristo, as feridas do Cristo. Tem fome, mas não é saciado. Tem sede também, não é saciado. Percebamos que lá no versículo mais embaixo, versículo 26, fala sobre um abismo que tem entre eles, mas o abismo está aqui na vida. O abismo que Abraão vai falar que está lá, esse abismo está aqui no mundo, vivendo aqui durante o tempo. Havia um abismo entre o rico sem nome, opulento, que vivia a vida nos prazeres, na satisfação, nos seus sonhos, e o rico e o pobre Lázaro, no chão da vida, com a chaga de Cristo, com fome e com sede. Havia um abismo muito grande. E esse abismo, então, continua, e lá no céu ele é maior, aumentou. Porque enquanto está vivendo aqui neste mundo, o abismo pode ser vencido. Pode ser vencido. O abismo neste mundo, enquanto nós temos vida, esse abismo pode ser vencido. A diferença, a desigualdade pode ser vencido aqui. Depois no céu não dá mais. Depois que morre não dá mais. Esse abismo não pode ser mais transpassado, transposto. Não pode mais. E então morre o pobre, mas o pobre morre e é levado pelos anjos para o céu. O rico é enterrado. Enterro, ele não tinha nome, agora é enterrado. Esquecido, acabou. Aí então, a parábola, é parábola, não é? Diz que o rico olha para o céu e vê Lázaro lá no céu, no colo de Abraão. Aquele rico que não pedia nada para ninguém, autossuficiente, gostava de prazeres da vida, curtir, passear, festas, que não precisava nem de Deus, agora suplica o pobre Lázaro. Ele que durante a vida nunca viu Lázaro, nunca olhou para o Lázaro, nunca fez conta do Lázaro, agora enxergou Lázaro e viu Lázaro lá. E aí ele pediu, então, suplica. E fala com Abraão, manda Lázaro. Até lá ele é um pouco arrogante, né? Manda Lázaro, manda ele lá, socorrer os meus. Mas aí não dá mais. Essa parábola é escatológica porque ela mostra que nós temos aqui na terra a oportunidade de mudar de vida, é aqui, de conversão é aqui. É aqui que nós precisamos vencer os obstáculos, os abismos que há entre nós. Que depois que morre não dá mais. Lázaro tinha ferida, precisava de ser curado delas, a chaga de Cristo. O rico era sadio, era cheio de saúde, frequentava academia e festas. Era assim, era um abismo muito grande que havia entre eles, muito grande. Enquanto o rico era bajulado por tudo, Lázaro, quem lambia, curava as feridas dele, aliviava as feridas, eram os cães. Eram os cães que aliviavam as feridas de Lázaro. O rico não tinha tempo para ver Lázaro, nem ver suas feridas, nada. Ocupado com tantas coisas. Lázaro via tudo aquilo e esperava, e era consolado por Deus. Lázaro, o consolo de Deus. Deus o consolava. Lázaro, o pobre, na parábola ele não reclamava, não injuriava, não maldizia o rico. Ele apenas queria ser consolado. Veja bem, meu irmão e minha irmã, o abismo está aí. E é bom nós prestarmos atenção, porque nós achamos que o que pode levar para o inferno, e tem muita gente que acha isso, para ir para o inferno, matou, estuprou,
ele violentou, ele é bandido, ele cometeu adultério, largou mulher, largou família, largou marido, e está na prostituição, e está não sei o quê, é um desgraçado, esse vai para o inferno. Não, 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 não. Aqui está nosso engano. Muito. O rico não foi para o inferno por nada disso. Porque a parábola, Jesus não diz que ele fazia isso. O rico foi para o inferno porque ele é indiferente ao pobre, indiferente ao Cristo do pobre. Porque o rico só pensava nele, ocupava com as coisas dele. O rico só pensava nas coisas, os problemas que ele tinha que resolver no trabalho dele, no passeio dele, no dinheiro dele, no carro dele, na família dele. Tudo era ele, via para si. Só satisfação do seu próprio ego. Preocupava só com os seus problemas. Preocupava só com os seus problemas, realizar somente as suas fantasias, os seus prazeres, passear, curtir, aproveitar a vida. Aproveitou demais a vida. Foi saciado demais aqui neste mundo. Então Abraão fala com ele: ô meu amigo rico, presta atenção. Lá embaixo, enquanto você viveu lá, você foi consolado demais. Você foi afortunado demais. Você foi saciado demais aqui lá embaixo, quando você viveu na terra. Agora, experimenta os tormentos. Lázaro experimentou os tormentos lá na vida. Não reclamou, não lamuriou. Agora é consolado. Meu irmão, lembra do sermão das bem-aventuranças? As bem-aventuranças cabem bem aqui nesse evangelho, não cabe? Tranquilamente. Aqui estão as bem-aventuranças. Não é? Recebe de Deus todo o consolo. Aqui está, como já disse, lá no Magnífica, quando a Virgem Maria, pobre de Deus, aqui ela está dizendo que aconteceu que o rico foi despedido de mãos vazias. Despedido de onde? Ele foi despedido da vida eterna, ele foi despedido de mãos vazias. Porque ele não tinha nada para levar para o céu. Nada, 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 nada. Tudo que ele tinha era aqui. Lembra da passagem evangélica que Jesus disse? Onde está o seu tesouro, está o seu coração? Pois é, o tesouro do rico era aqui na terra, então o coração dele estava aqui. Ou seja, a alma dele, a vida dele. Ele morreu, foi enterrado e continuou enterrado no inferno. Mas Maria diz que os pobres, os famintos, Deus saciou os famintos. Deus saciou os famintos, exaltou os humildes. Lázaro, pobre faminto, foi saciado por Deus, foi exaltado pelo Senhor. É bem essa parábola aqui. Bem aqui essa parábola. Então, veja bem, no final do Evangelho nós vamos compreender o que realmente levou o rico para o inferno. O rico não ouviu a palavra de Deus. Quando ele reivindica de Abraão, manda Lázaro lá. Quem sabe um morto voltando vai dar certo, né? O que Lázaro falou para ele? Falou para ele algo que ele mesmo tinha vivido. Eles têm Moisés e os profetas. Pois é, aqui também hoje nós temos a igreja. Nós temos a igreja de Cristo anunciando o Evangelho. É o tempo de conversão. É o tempo de mudar de vida. É o tempo de vencer as barreiras que existem entre nós e Deus. Entre nós e os nossos irmãos. É o tempo de vencer o egoísmo, a hipocrisia, os apegos, tudo aquilo que é mundano em nós, tudo aquilo que satisfação nossas próprias vontades, realizar nossos sonhos, tudo nós temos que realizar para nós. São os nossos sonhos, nossas vontades, nossos projetos, tudo é nosso. Tudo é novo, tudo é para mim, minha família, para mim, minha família, para mim, minha família, tudo é isso. Nossa vida se resume aí. Infelizmente, até os atos de bondade que nós fazemos, às vezes fazemos porque sobra tempo, porque sobra alguma coisa. Muitas vezes não são atos de misericórdia. São apenas um fazer por fazer. Muitas vezes não temos um olhar misericordioso por irmão ferido, chagado, com fome. Até somos, temos coragem de mandar uma cesta para ele, mas ir lá visitar ele de jeito nenhum. Se misturar com ele, não queremos. Podemos até ajudar, mandar uma cesta, dar um dinheiro e tal, mas curar as feridas dele,
E isso nós não queremos. É difícil. Então, meu irmão e minha irmã, o que mandou esse rico para o inferno foi esse. Foi o coração duro diante da palavra. Não ouviram. E hoje continuam não ouvindo. O morto ressuscitou. Jesus nosso Senhor. Instrua a igreja. E continuou não ouvindo. Pode ser que eu e você também não estejamos ouvindo bem a palavra de Deus. Precisamos ouvir melhor para vencer esse abismo que pode estar existindo entre nós e os irmãos, entre nós e Deus. Depois de morrer não tem jeito mais. Além de não ouvir a palavra, o rico também, ele via das suas próprias vontades, projetos, sonhos, realizações. E ele foi para o inferno. Por isso, ele não matou ninguém, não roubou, não cometeu adultério, nada disso. O rico apenas era rico dele mesmo. O rico apenas passou a vida aqui, comprando, adquirindo, poupando, viajando, realizando seus próprios sonhos. Cuidado, nós podemos perder a alma por causa disso. Nós achamos que ir para o inferno é cometer pecados gravíssimos. Mas não tem pecado mais grave do que esse, não. Do que viver sem Deus. Do que viver sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir a palavra. Do que viver neste mundo só para este mundo. Viver para este mundo só para este mundo. Como diz São Paulo, se nós vivêssemos, se a nossa esperança fosse só para as coisas desse mundo, nós seríamos os homens mais dignos de lástima. Porque esse mundo passa e quem vive para esse mundo passa também. Como o rico que foi enterrado. Por isso é tempo de acordar, meu irmão, minha irmã. Pode ser que você pense assim, não, eu não faço nada de errado, não, eu rezo, vou à missa e vivo a minha vida. Pois é. Se você continuar assim, vivendo a sua vida, você pode ter uma surpresa muito grande quando morrer. Uma decepção. Porque aqui nós precisamos viver a vida de Deus. A vida do Evangelho. Precisamos, como Jesus disse, tomar a cruz todo dia, morrer a cada dia, renunciar a cada dia a esse mundo, para vivermos o projeto de Deus, a vontade de Deus. Peçamos ao Senhor que nos dê essa graça, de uma conversão sincera do coração, para vivermos a vontade de Deus e não a nossa. Deus abençoe você. Deus nos abençoe.